Olá, a inteligência artificial está prestes a revolucionar bem quase tudo, e o próximo grande alvo é a nossa saúde. Hoje, vamos mergulhar numa nova geração de IA que está a aprender a prever doenças anos, mesmo anos, antes de aparecer um único sintoma. Isto pode transformar a medicina como a conhecemos. Vamos lá ver como. Para começar, pensem nisto. E se os dados daquele relógio inteligente ou daquela pulseira de fitness pudessem de facto prever uma doença cardíaca, muito antes de qualquer sintoma aparecer? Parece ficção científica, mas é exatamente essa a promessa que vamos analisar hoje. Então, como é que chegamos a esse futuro? O nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos perceber o tamanho do desafio que são os dados médicos. Depois, vamos ver como a IA entra em cena. A seguir, espreitamos 3 inovações incríveis em ação e vemos como tudo isto se junta para criar uma medicina super personalizada. E por fim, olhamos para o grande objetivo, um futuro focado na prevenção. Ok, vamos começar pelo princípio. A raiz de tudo isto, e resume-se a uma palavra: dados. Uma autêntica avalanche de dados. A medicina hoje em dia gera uma quantidade de informação astronómico. Estamos a falar de tudo, desde imagens 3D super detalhadas do nosso corpo, a sequências genéticas completas, passando pelos dados que os nossos relógios e telemóveis geram a cada segundo. O potencial nisto tudo é gigante, mas o desafio também. E aqui está o X da questão. Chegamos a um ponto em que a quantidade e a complexidade da informação são tão grandes que, por mais geniais que sejam os nossos médicos e cientistas, é simplesmente impossível para um ser humano processar tudo isto e encontrar os padrões que realmente importam. Precisamos de ajuda, precisamos de uma nova ferramenta. E essa nova ferramenta, claro, é a inteligência artificial. Mas atenção, não é uma IA qualquer. Estamos a falar de uma abordagem muito específica que realmente muda as regras do jogo. O conceito-chave que nos permite dominar este dilúvio de dados chama-se IA multimodal. É aqui que está o verdadeiro salto tecnológico. Então, o que é isto de multimodal? Bem, de uma forma simples, é uma IA que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tal como nós. Consegue ver uma imagem de uma ressonância magnética, ler as notas de um médico e sentir os sinais biológicos do nosso corpo, como o ritmo cardíaco. E mais importante, consegue perceber como todas estas coisas se relacionam umas com as outras. E o que é que isto desbloqueia na prática? Bem, a IA pode olhar para uma tomografia, ler o historial clínico de uma pessoa e analisar os seus dados genéticos. Tudo ao mesmo tempo. Mas o mais poderoso é que ela começa a encontrar as ligações escondidas entre estes dados. Padrões que um humano, a olhar para cada coisa de forma isolada, muito provavelmente nunca iria descobrir. Ok, a teoria é fascinante, mas e na prática? Como é que isto funciona no mundo real? Vamos ver 3 exemplos concretos de como esta tecnologia já está a ser posta em prática. O primeiro exemplo é o MedGemini. A melhor maneira de pensar nele é como um super especialista em imagens médicas, com capacidades que vão além das humanas. Este modelo consegue interpretar os exames médicos mais complexos que existem, tanto em 2D como em 3D. O seu superpoder é identificar anomalias minúsculas, quase invisíveis, e cruzar informação de vários exames diferentes. O resultado ajudou os médicos a chegar a diagnósticos mais rápidos e, acima de tudo, mais precisos. É um assistente incrível. A seguir, temos o Rigel. E este liga-se diretamente àquela pergunta que fizemos no início. O Rigel está literalmente a aprender a linguagem do nosso corpo através dos dispositivos que muitos de nós já usamos no dia-a-dia. O que é absolutamente fascinante aqui é que este modelo aprende sozinho. Ninguém lhe tem de dizer o que é um sinal bom ou mau. Ele simplesmente analisa os dados brutos dos sensores do relógio, como aquele que mede o pulso, e começa a encontrar padrões. E esses padrões podem prever o risco de doenças cardíacas e respiratórias. Impressionante, não é? A nossa terceira paragem leva-nos ainda mais fundo, até ao nível do nosso ADN. O trabalho do DeepNull é encontrar as ligações entre os nossos genes e certas doenças, ligações essas que os métodos mais antigos simplesmente não conseguiam detectar. E este quadro mostra perfeitamente o salto que isto representa. Os métodos tradicionais, os GAWAs, eram ótimos em encontrar relações genéticas diretas, lineares. Mas o DeepNull vai muito além. Ele consegue modelar efeitos complexos, não lineares, o que aumenta brutalmente o poder de análise. E o resultado é este. Ele consegue descobrir fatores de risco genético que até agora estavam completamente escondidos. Então, já vimos ferramentas que olham para imagens, outras que ouvem os sinais do nosso corpo e outras que mergulham no nosso ADN. Sozinhas já são incríveis, mas a verdadeira revolução acontece quando as juntamos. É aí que entramos na era da medicina verdadeiramente personalizada.
O conceito-chave aqui é a chamada pontuação de risco poligénico. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É um número que resume o risco genético de uma pessoa para uma doença, mas em vez de olhar só para um gene, olha para os efeitos combinados de centenas ou até milhares de pequenas variantes genéticas. E é aqui que a magia acontece. A IA multimodal não se fica só pela genética para calcular esta pontuação. Ela junta tudo: os resultados do DeepNal, os padrões do Regla a partir dos wearables, as pistas do MedGemini a partir das imagens. O resultado final é uma pontuação de risco muito, mas muito mais precisa e personalizada do que alguma vez foi possível criar. Em vez de se ouvir um risco geral, do tipo pessoas com este perfil têm um risco acrescido, imaginem receber uma pontuação assim. Um número específico, calculado com base na análise de dados biológicos únicos. Isto muda completamente a conversa com o médico. Passa de talvez seja boa ideia ter cuidado para com base neste risco específico, temos de agir agora. E isto leva-nos ao grande objetivo, à implicação mais profunda de toda esta tecnologia. Estamos a assistir a uma mudança de paradigma, a passar do foco em tratar a doença para o foco em preveni-la ativamente. A missão por trás de toda esta investigação pode ser resumida assim: pegar naqueles enormes repositórios de dados médicos e genéticos que já existem, os biobancos, e com a ajuda da IA transformá-los em ferramentas práticas, do dia a dia, que ajudem na prevenção personalizada muito antes de a doença sequer dar sinais de si. E terminamos com esta pergunta para a reflexão. Pensem nisto. Como é que a medicina vai mudar quando a prevenção se tornar mais poderosa do que o tratamento? Estamos mesmo no início desta revolução. E as implicações não são só para os hospitais ou para os médicos, são para a forma como cada um de nós vai poder viver e gerir a sua própria saúde.